Sim? Ixi, que tristeza. Antes do almoço estava todo mundo feliz, respondendo. Agora todo mundo com energia baixa. Que é isso? Não comeram? Sim? Está comendo ainda? Ah, tá bom. Ó, quem ainda não conseguiu almoçar, nós temos nossa praça de alimentação ali atrás. Lembrando, para que vocês possam aí ao longo do dia fazer um lanche. Tem almoço também. Então, quem não deu tempo de almoçar, pode depois passar lá nos nossos restaurantes aqui da praça de alimentação e fazer sua alimentação. Mas eu quero saber que energia é essa, gente, para começar o nosso segundo bloco. E para animar vocês, quero fazer uma dinâmica. E essa dinâmica não vai exigir muito, não. Só preciso que primeiro todo mundo se levante, rapidinho, todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Bora lá, energia. Agora todo mundo dá 3 pulinhos assim. 1, 2, 3. Pronto, a comida desceu, agora todo mundo senta. Agora, quero ver, cadê a energia de Canindé fazendo o? Agora sim eu posso começar a programação da tarde. Se eu não tivesse feito isso com vocês, meu chefe ia bater aqui no meu ponto e falar: Mona, cancela, segura, deixa para depois, que esse pessoal não está querendo ver mais palestra. Só que vocês vieram aqui para ver mais palestra, não é? Sim, é isso aí. Bom, mas antes de eu chamar a nossa próxima convidada, dar alguns recadinhos da paróquia para vocês. Quem não estava pela manhã, a gente liberou o Wi-Fi gratuito promovido pela New Speed. Então, quem quiser a senha do Wi-Fi, procura aí a rede New Speed e a senha é Campus Day, tudo minúsculo, aqui ó, Campus Day. Coloca minúsculo juntinho e pode se conectar, mas não pode ficar a palestra inteira mexendo no celular. É só para vocês ali postarem um momento, grava um vídeo do conteúdo que vocês estão vendo, posta para a galera, mas fica aqui com a gente, prestando atenção que tem muita gente boa para passar por aqui hoje. Lembrando também que a gente tem ao fundo aqui alguns bebedouros. Então, quem tiver com sede, pode beber água gratuito, tá? A gente pede só que vocês adotem um copo. Então, quem aí vai beber água, pega o copinho de plástico, trata ele com carinho, para poder reutilizar depois. Quem for postar conteúdo nas redes sociais, lembra de marcar a hashtag CampusDayCanindé, @Sebrae Sergipe, @Prefeitura Canindé e também o @ da Campus Paribra, que a gente vai repostar os conteúdos que vocês estão fazendo por aqui. E também um recadinho para a galera que estava ali inscrita nos workshops paralelos. Aqui no prédio ao lado do evento, no Codasce, está acontecendo os workshops práticos. Então, a gente vai ter atividades, para quem se inscreveu, né, já nessa atividade previamente, vai poder aprender sobre o processo de construção de um mini drone. Então, quem está inscrito nessa atividade, o prédio fica aqui ao lado, no Codasce, atravessando a avenida, e vocês vão poder chegar na recepção e pedir para entrar. Somente as pessoas que já estavam inscritos. E agora, no nosso palco principal, a gente vai falar sobre o desenvolvimento de territórios através da bioeconomia, o intercâmbio entre o Norte e o Nordeste, para fomento à inovação. E quem vai conversar com a gente é ela, que é nascida na Amazônia, fundadora da empresa Investe Amazônia, advogada e designer de conexões e parcerias. Vem para cá para o palco, Mairá Castro, uma salva de palmas. Boa tarde. Ah, não, gente, volta. Boa tarde. Agora, me disseram que eu vim aqui dar uma palestra, mas eu tenho uma outra função, que é segurar a nossa energia até o final, porque tem muita coisa boa vindo por aqui. Eu sei que está todo mundo com calor, estou vendo aqui, né, o pessoal se abanando, mas venham com a gente que vai ser muito legal. Deixa eu ver aqui, cadê a minha apresentação? Espera aí. Gente,
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente de ver um público tão jovem. Eu me identifico com vocês e vocês vão entender o porquê. Essa temática que eu vou falar, ela é um curso, se bobear até de uma semana inteira. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma experiência pessoal. Eu queria convidá-los a embarcar nessa jornada comigo para entender como é que a gente desenvolve território. E eu tenho duas perguntas. A melhor, uma, quem aqui é de Canidé ou de Sergipe? Só para eu entender. Opa! Quem é que gosta, gente, do lugar onde vocês estão? Opa! Espera aí, vamos já conversar sobre isso. Espera lá que estamos com problemas técnicos, gente, aqui nessa apresentação. Mas eu vou começar me apresentando, gente, explicando por que eu estou aqui. Eu sou nascida e criada em Belém do Pará, no norte do país. E desde criança eu tinha um sonho, que era ser diplomata. Porque eu queria rodar o mundo, conhecer outras culturas, outros países. E quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu perguntei para minha tia qual seria a profissão que me levaria para conhecer esse mundo que eu queria. E ela disse que eu deveria fazer a tal da diplomacia. Aí eu falei, tá, o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Ela disse que eu tinha que fazer direito. E assim eu fiz o curso de direito. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acreditava que eu poderia ser diplomata porque era tão longe da minha realidade. Não tinha representatividade, mulheres como eu, de onde eu vinha, para eu falar, esse lugar é para mim. Foi quando eu me formei na universidade que eu me fiz uma pergunta. O que eu queria da vida? E é uma pergunta que vocês vão se fazer a um dado momento na vida. E eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu me graduei, eu entendi o meu sonho que ainda estava guardado. E eu me disse uma coisa, a única pessoa que pode me impedir de fazer algo, já está. Era eu mesma. E quando eu me dei conta disso, parece que eu movi assim o universo, eu fiz assim. E fui bater na Europa. Eu cheguei na Europa sem falar inglês, sem falar francês, sem falar nada, não conhecia nada. E assim eu comecei a minha jornada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui se acha bom aluno? Quem aqui não se acha bom aluno? Tá, então tem uma galera que não sabe responder, mas está tudo certo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu nunca fui uma boa aluna. E ainda assim, isso não me impediu de chegar onde eu queria. Quando eu entrei no meu mestrado, depois de ter aprendido francês em 5 meses ao invés de 2 anos, entrei na faculdade, peguei uma porrada feia da minha professora. A minha prova oral, em francês, ela me disse que eu não falava francês, que eu não tinha seguido o curso dela, que eu deveria fazer assim, assado, cozido. Eu queria ter voltado nadando para a minha terra, porque eu não aguentava a pressão. Mas olha o que aconteceu. Essa mesma professora me deu uma carta de recomendação. Porque tudo que ela disse para mim, eu usei como argumento para que ela me desse uma carta. Então, assim, as coisas que parecem ser ruins, elas podem se transformar num grande álibi. E como eu comecei dessa forma no mestrado, eu fui afundando ladeira abaixo. Então, foram 4 anos ao invés de 2 para eu me formar. E eu vi alunos, amigos que faziam 7, 6 matérias, e eu fazia 3, reprovava em 2, passava em 1 com nota baixa. Então, assim, a minha autoestima ela era de baixo para muito abaixo. Para vocês terem uma noção de o que aconteceu comigo. Gente, eu passei 6 anos em Genebra, na Suíça, fazendo mestrado em Direito Internacional e Europeu. Quando chega no final, sabe o que acontece? Eu fui expulsa do meu mestrado, porque eu não tinha as matérias. Aí eu consegui convencer o reitor a me dar uma chance, faltavam 2 matérias, consegui reprovar novamente, e aí eu pensei, tem alguma coisa errada comigo, né? Mas no final das contas, sabe o que eu identifiquei, gente? É que, na verdade, eu tinha habilidades que só não eram avaliadas numa prova. Porque eu consegui convencer pessoas a me dar 4 bolsas de estudo e várias recomendações. E elas nunca me viram. Foi tudo através de cartas. Então, para aqueles que acham que não estão conseguindo se dar bem, doce engano. Vocês têm habilidades que talvez não estejam sendo vistas ou avaliadas. E por que eu estou falando isso, gente? Porque isso é a base do que aconteceu comigo depois. Essa foto que vocês estão vendo é de um TEDx que eu tenho chamado Transformando Dificuldade em Oportunidade, onde vocês podem pegar no YouTube para entender um pouco mais dessa história que eu estou obviamente acelerando, porque isso é só para me apresentar. Voltei para o Brasil, tá? Realizei meu sonho de criança de ser diplomata, trabalhando para o governo da Suíça,
Passei 4 anos fazendo pontes, né, entre Brasil e Suíça e pedi demissão no auge da carreira. E aí, gente, quando eu pedi demissão em 2018, eu comecei uma nova jornada e aqui fica a lição. Às vezes a gente confunde quem nós somos com o que temos e fazemos. Perdi o emprego, eu não sei quem sou. Perdi o namorado, ai meu Deus, o mundo acabou. Não acabou. Então assim, fica aqui o recado. Tentam entender qual é a essência de vocês. E foi aí que eu me entendi enquanto marca pessoal. Eu entendi uma coisa que foi tão importante que eu criei minha própria profissão. Quando eu me apresento publicamente, eu me apresento como designer de conexões e parcerias. Nem o Google sabe o que é isso. Mas eu tive coragem de me pronunciar porque era quem eu sou. E eu consigo conectar pessoas e criar parcerias para construir projetos. Então, para aqueles que não se sentem muito bem encaixados em algum lugar, não tem problema. Porque se não existe o que vocês querem, vocês podem construir. Porque um dia alguém foi lá e fez. E eu falo disso com propriedade. Gente, o que aconteceu comigo quando eu pedi demissão e fiz essa busca interna? Eu me tornei conselheira de empresas e organizações. Aqui são algumas. Me tornei palestrante. Tá? Então, eu rodo o Brasil fazendo palestras. Eu saí de Belém numa entrega, que eu estou no meio dela. Peguei 6 horas de voo, com mais conexões, mais 3 horas e meia para estar aqui em Canidé, porque eu acredito que faz sentido estar aqui. Né? Então, é por isso, na verdade, quando você faz alguma coisa que tu acreditas, você acaba devolvendo para a sociedade. E acho que cada um de nós que está aqui no palco tem um pouco disso para entregar. Juradas de competição de startups, enfim, tem uma série de coisas que você vai tirando da tua essência quando você começa a se determinar nesse processo. Gente, isso aqui é a minha casa. Eu morei na Europa, morei em São Paulo, voltei para Belém e hoje eu moro numa comunidade tradicional. E aqui no meio é a entrada da minha casa. O meu transporte é aquele que está ali na ponta e aqui é como eu lavo louça. E eu saio de lá para vir para lugares como aqui. Então, assim, eu realizei meu sonho de criança. Deixei para trás o sonho, comecei a, na verdade, pensar quem é o sonho da mulher que eu me tornei e hoje eu consegui juntar todos os meus mundos. Então, para aqueles que pensam que existem limites, não existe limite, gente. Quanto mais a gente tiver clareza do que queremos, mais fácil fica de atingir o objetivo. Isso aqui também sou eu, tá? Esse aqui é o embaixador da Áustria no Brasil. Ali em cima, que eu estou apertando a mão, é o rei da Espanha, Felipe VI. E abaixo sou eu numa palestra lá em Madrid, na Espanha, esse ano. Ela fez uma cara de espanto ali que eu vi. Gente, sabe qual é a diferença de mim que estou aqui e de vocês? A idade. Nada mais. Talvez alguns sejam bons alunos, eu não era, né? Isso seja uma diferença. Criei minha própria empresa, né? Porque em um dado momento eu precisei, na verdade, me estruturar. Tá? Isso aqui é o que a gente faz com a Investe Amazônia. Eu faço parcerias e projetos na Amazônia, resumidamente, tá? Então, veja, eu saí do meu território, fui para fora do país, voltei para o Brasil e voltei para o meu território. E continuo conectada com todos os mundos de onde eu estou, né, conectada até hoje. Né? Então, assim, isso não é um privilégio, isso é um fato que pode ser acessível a todos nós. Mas eu queria falar, gente, dessa questão da vantagem do intercâmbio para desenvolvimento de território. Por isso que eu perguntei para vocês quem era daqui, quem é que gosta, porque em um dado momento a gente se desconecta das nossas raízes, a gente não sente orgulho delas. E vou falar uma coisa, eu tenho muito orgulho das minhas raízes, mas eu também fiz um movimento, eu saí do meu território. Então, quando você sai, que você vê, a tua perspectiva é outra. Então, assim, isso faz total diferença nessa percepção. Né? Então, quando eu divido a minha experiência, é muito também para mostrar para as pessoas que tem valor em todo e qualquer lugar. Porque território, gente, é que nem plantar uma planta, uma semente. É um solo que fertiliza. Então, cabe a cada um de nós fazer esse processo. Aí eu queria falar da primeira vantagem dessa parte de desenvolvimento e intercâmbio de territórios. Gente, troca de experiência gera mais valor. Semana passada eu estava lá na Suíça, eu fui para uma reunião. Aliás, eu estava em Portugal e fui para lá para uma reunião. Eu fui para trocar experiência com uma pessoa que é do mercado financeiro na Suíça, que pensa diferente de mim. Eu saí de lá perguntando, tu queres ser meu mentor? Porque ele tem coisa para me dar e ele está aprendendo comigo porque ele tem interesse em meio ambiente, sustentabilidade, Amazônia e etc. Então, assim, quando você troca, você está dando e recebendo. E isso tem, assim, um potencial absurdo de coisas que a gente sequer pode imaginar. Se eu estiver trancada no meu meio ambiente com pessoas parecidas comigo, eu vou fazer coisas interessantes, sim. Mas se eu abro espaço para trocar experiência com outras pessoas, isso vai para um outro patamar.
Então, eu acho que essa é a primeira vantagem. Gente, vocês concordam que a gente aprende ensinando? Veja, se eu me preparo para uma prova, isso aconteceu comigo, fatos reais. Me preparo para a prova, tá? Eu estou estudando ali sozinha, estou lendo, estou fazendo. Primeiro cenário. Segundo cenário, estudo em grupo. Vocês devem ter feito isso a algum dado momento. Tu estás trocando, tu estás basicamente falando, olha, mais alguém ali falou com a cabeça que sim, tem algo por aí. Mas é porque a gente aprende muito, gente, no ato de falar, de se expressar. Então, quando a gente está, na verdade, ensinando, a gente também está aprendendo, relembrando aquilo que a gente está falando. Então, por isso que também é importante essa questão da troca, porque você está aprendendo o que tu estás, de fato, ensinando para as pessoas. Potencial para inovação. Gente, isso aqui é muito sério. Inovação não é inteligência artificial, blockchain, o novo celular. Gente, inovação é uma forma nova de pensar. Vou pegar um exemplo que a gente tem muito lá na minha região. A gente tem o hábito de utilizar os mesmos ingredientes para comer, só que de formas diferentes. Isso é inovar. Quando você tem, na verdade, uma necessidade que você descobre uma solução, você está inovando. Não precisa ser essa alta tecnologia, porque, na verdade, tecnologia e inovação significa melhoria na sociedade. Então, assim, não tem uma caixinha para dizer sobre isso. Então, assim, quando você pega, por exemplo, né, de uma aula de matemática e leva aquele aprendizado para uma aula, sei lá, de biologia, isso, de repente, é inovação que você está tirando de um lugar diferente para botar em outro, criando algo que talvez não existia. Então, quando você faz esse intercâmbio, a gente está, na verdade, abrindo potencial para a inovação. E talvez para coisas que sequer existiam antes. Gente, isso daqui é fenomenal e eu vi acontecendo várias vezes. Quando a gente troca, a gente multiplica os resultados e baixa os custos. Se eu chamo alguém para conversar, para fazer uma parceria, eu dou um, a pessoa dá um, temos dois, mas os resultados são multiplicados. Então, assim, você deixa de fazer sozinho, você abre e ganha mais. Tem pessoas que têm medo, não vou mentir. Mas é uma questão de escolha, porque se você tem medo e fica aqui, você fica com o resultado. Se você tem coragem de abrir, expandir e traça, na verdade, parcerias, você expande para um universo que talvez não seja nem ainda conhecido. Então, assim, essas trocas, gente, elas são fundamentais. Quando a gente vai dar palestra, por exemplo, que eu estou aqui, que eu estou lá embaixo também, é uma troca. E eu adoro sentar para ouvir palestra, porque não é sobre conteúdo, é sobre impacto. Né? Então, enquanto palestrante, eu adoro ouvir palestra. Agora vem a pergunta, gente, por que intercâmbio Norte-Nordeste? Eu vou dar um minuto, assim, alguns segundinhos para vocês enquanto eu bebo uma água. Por que vocês acham que é importante intercâmbio entre Norte e Nordeste? Vamos pensar um bocadinho. Eu vou falar a minha opinião. Gente, intercâmbio Norte-Nordeste para mim é bom, sabe por quê? Porque nós somos maravilhosos. A minha mãe, ela é nordestina de Maranhão e eu adoro ter passaporte nordestino. Mas muito mais do que isso, eu acho que existe uma questão de respeito mútuo. Porque a gente se reconhece. Quando a gente fala em termos de Brasil, o Norte nem existe, é confundido com o Nordeste. Agora, tu imaginas para a gente, que somos 24 milhões de habitantes, ter que lidar com essa situação. Quando eu falo com o Nordeste, a relação é uma. Quando eu falo com o Sudeste, é outra. Com o Sul, é mais ainda diferente, porque a gente não se conhece nesse país. Essa é a nossa realidade. Então, para mim, isso é muito interessante. Por isso que eu passei 6 horas voando de avião, mais 3 horas e meia, e saio daqui dessa palestra direto de novo para Aracaju, para voltar para Belém, porque, na verdade, faz parte dos meus planos para o ano que vem, fazer mais intercâmbio entre Norte e Nordeste. Nós temos muito para aprender uns com os outros, nós temos muito para trocar e se fortalecer, para mostrar uma nova perspectiva de Brasil, porque nós somos muito múltiplos nesse país. Por isso que é importante para mim essa questão do intercâmbio Norte e Nordeste. É a primeira vez que eu estou estando aqui no Sergipe, primeira vez em Canidé. Eu não posso falar do território de vocês, mas estou aqui para apresentar o meu. E é sobre isso que eu vou falar. Gente, o que a Amazônia tem para oferecer? Essa é uma pergunta que para mim é muito séria. Porque quando a gente ouve na televisão, é queimada, é seca, é desmatamento, é tiro, porrada de bomba, babado e confusão. Gente, mas não é só isso. Simples assim. Mas eu vou mostrar para vocês um bocadinho dessa história. Eu queria falar da economia da sociobiodiversidade. Eu cheguei aqui com uma palavra chamada bioeconomia no título da palestra, correto? Olha o que acontece. A questão da sociobiodiversidade é uma demanda que nós temos. Por quê? Se a gente pensa no bio
e pensa na economia, cadê o social no meio? Porque senão vem uma empresa, compra insumos da Amazônia, desenvolve em outro lugar, gerando emprego, tributo, receita em outro lugar. Gente, isso aqui também é uma exploração e a gente está cansado de ser o almoxarifado do mundo. Então, a herança da Amazônia, da maior floresta do mundo, é uma herança socio-natural. Por quê? Porque nós temos uma cultura milenar naquele território. Então, para nós que estamos ali, é importante falar da economia da sociobiodiversidade. Eu não sei como é para vocês aqui, mas para a gente a questão da cultura é muito importante por trás dos nossos bionegócios. Então, eu acho que a primeira perspectiva que a Amazônia, na minha opinião, enquanto representante da região, que a gente tem para oferecer é essa provocação. Não é só sobre bioeconomia, é sobre a economia da sociobiodiversidade, para que a gente leve em conta as pessoas do território, para que não sejamos explorados e continuemos sendo almoxarifados do mundo. Mais uma vez, não conheço como é o território de vocês, posso falar da experiência do meu território. E esse é o primeiro aspecto, gente, que nós temos aqui. A história, a cultura e valores de um local, isso pode ser representado nos produtos e serviços que a gente tem para oferecer. E isso é uma coisa que eu aprendo muito na minha região. Porque eu digo sempre, não é só sobre preço, é sobre o valor daquilo que tu estás entregando. É sobre a história que está por trás, é sobre a cultura. Se eu compro uma castanha do Pará, entendeu? A granel. Mas se eu compro uma castanha do Pará do território Yanomami, é uma outra perspectiva. Você está dando cara, identidade para aquele produto. E é essa a nossa grande reivindicação de uma forma geral lá na região. Olha outro fato interessante. O mundo literalmente inteiro está buscando desesperadamente soluções climáticas para sustentabilidade e etc. Gente, no nosso país isso está mais próximo do que a gente imagina. Por que eu digo isso? Porque não existe só a nossa sociedade que vive em casas, apartamentos numa cidade urbana. Existem outras sociedades. E detalhe, essas sociedades, muitas delas, sabem muito bem se relacionar com a natureza. E nós temos muito para aprender com elas. Né? Então, assim, quando a gente fala de povos originários, não estamos falando de povos indígenas. A gente está falando de pessoas que são tradicionais daquele território e sabem lidar com ele. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que a Amazônia tem para mostrar para o mundo, além do que é falado na mídia. É sobre essa relação com a natureza, porque nós temos isso intrínseco há milhares de anos na nossa região. Precisamos resgatar. Porque o Brasil não é um país novo. Nós não temos 500 anos. Isso é uma grande de uma mentira. Nós somos um território de história milenar, temos mais de 300 línguas faladas nesse território. A língua que nós falamos é estrangeira, que é o português. A gente não fala uma língua nativa. Gente, mudança de percepção. Vamos lá, isso aqui é muito sério. Você sabe o que é commodity? Vamos lá, commodity é soja, que é vendido em massa, a carne bovina, grãos de uma forma geral. É vendido assim, em tonelada, é a commodity. Não tem valor agregado. O que acontece quando não tem valor agregado? Alumínio, ferro, eu falo da minha região, né, que tem muito. Aí vai lá para fora, é processado e volta para cá mais caro. Essa aqui é a nossa realidade. Tá? Então, essa é a cultura da commodity. E isso na Amazônia está assim, enraigado de como as pessoas nos olham, de como nós somos explorados, gente. Ou melhor, como as relações econômicas se dão. Né? Então, quando eu falo da cultura da commodity, eu estou falando, na verdade, de uma coisa que talvez a gente possa mudar. Aí eu queria falar, gente, para dar continuidade, na cultura do caviar. Gente, caviar, sabe o que é? É um negócio que eu nem gosto. É ova de peixe. Eu não gosto muito disso, não, que tem um cheiro forte. Mas o caviar não é uma ova de peixe qualquer. Ela é cara. É caro um negócio desse. Rapaz, eu passo o mês inteiro trabalhando e não consigo pagar um caviar. Ova de peixe. Mas ele é de um peixe específico, de uma região específica, tirado de uma forma específica, e ele tem um valor altamente agregado por causa disso. Veja, se eu compro um produto que ele é valorado, vindo aqui de Canidé, que foi feito aqui de uma forma ancestral, não tem o mesmo valor de uma coisa que é feita como uma commodity, como a soja. Porque é uma questão de valor. Tá? Então, é isso que eu chamo de cultura caviar. É a gente valorizar ao invés de precificar. O preço do meu trabalho é 2. O valor que ele causa pode ser 100 ou até mais. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Imagina a Anitta.
ela faz um show durante 1 hora. Ela não está recebendo porque ela canta, porque ela rebola, porque ela faz o blá, blá, blá. Gente, ela está recebendo pelo valor que ela agrega enquanto artista. Talvez no início de carreira, o show dela custasse, sei lá, 2.000. Hoje deve estar meio milhão. O mesmo show de 1 hora. Por que mudou? Por que ela recebe mais? Por causa da questão do valor. E vou falar uma coisa para vocês, gente, não é só sobre produto, é sobre pessoas. A gente precisa aprender a se valorizar enquanto pessoas, enquanto representantes dos nossos territórios. Talvez isso daqui esteja um pouco distante, né, da realidade do cotidiano, mas eu vejo muito na questão da Amazônia uma pressão para escalar, sair de 100 produtos para 1.000, para 10.000, para 100.000 produtos, vender, 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 escalar, escalar, escalar. Mas, gente, eu quero saber uma coisa. Alguém aqui tem iPhone? Só para eu entender. Temos aqui umas pessoas que têm iPhone. Vocês concordam que iPhone ele faz a mesma função de um Samsung e é mais caro? Beleza. Por que a gente paga mais caro, gente, no iPhone? Alguém sabe explicar? Não é porque é um celular. É porque ele tem um outro tipo de valor. Quando a gente compra um produto como um iPhone, você não está comprando pela função que ele faz. Tu estás comprando pelo porquê, pelo valor que ele te gera. Qualquer que seja. É sobre isso, tá? Que a gente tem que refletir. Mas dando continuidade, eu queria falar de uma coisa que é o desenvolvimento consciente. Você já deve ter ouvido falar desse negócio de o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. Eu particularmente acho isso um saco. Sustentabilidade é uma coisa que pode ser tudo ou nada. Joga tudo num paneiro, a sustentabilidade ou não é. Então assim, a gente tem que entender qual é o nosso recorte de sustentabilidade. Porque não dá para fazer tudo e estamos todos nós aprendendo, enquanto pessoas, enquanto empresas. Isso aqui é um conceito, tá, gente? Que eu vou passar rapidamente, só para entender, e eu espero que isso fique com vocês. Ecologia significa casa. Aquilo que a gente faz está corretamente, ecologicamente correto? É uma primeira pergunta. A forma como eu lido com o meu lixo, ela está corretamente? Né? Está sendo correta com a casa, no caso, o nosso meio ambiente? Pergunta, né? Que a gente tem que se fazer. Então é sobre isso. Precisamos fazer coisas que sejam, na verdade, corretas com a nossa casa, que é o nosso meio ambiente. Fechou aqui, mas não tem problema. Eita. Tem que ser viavelmente econômico? Claro, né, gente? A gente precisa ganhar dinheiro. Mas tem que ser socialmente justo. Aí vem a questão. Eu estou vendendo um produto a 10. Aí vem alguém e compra 100 produtos. Eu vendi a 10. Eu melhorei? Melhorei. Mas estão ganhando absurdamente em cima do meu produto. Será que isso é justo? Pergunta que não quer calar. É uma provocação que eu faço, tá, gente? Porque eu sou dessas. E tem uma coisa que para mim é muito fundamental, gente, que é respeito à cultura. Tu quer matar um território? Qualquer um. Mata a cultura daquele lugar. Troca a cultura dele. A gente vai deixar de comer, sei lá, uma carne de sol aqui para comer o queijo derretido da Suíça. Acabou com a cultura do lugar. Então, assim, o respeito à cultura ele é fundamental. E a questão do desenvolvimento consciente é levar consciência de que o que quer que nós façamos num território precisa ser respeitado culturalmente. E nem sempre isso é levado em conta, né? Agora eu queria trazer para vocês alguns casos de inovação regional. Eu vou falar de coisas que eu utilizo, tá? Porque senão isso daqui, na verdade, demoraria horas, porque tem muita coisa que daria para fazer. Gente, eu uso esse produto. Isso aqui é cosmético, tá? O chamado cuidado com a pele. Isso aqui é uma empresa lá de Manaus, que utiliza os nossos insumos. A castanha, o cupuaçu, a copaíba, todos esses produtos da nossa biodiversidade. Agora, o que é diferente neles? Gente, eles estão instalados em Manaus, eles estão pagando impostos lá, eles estão gerando emprego e receita lá. Eles não estão comprando insumos na Amazônia e produzindo em outro lugar. Isso é importante. Aí tem um detalhe, a embalagem. Quando tu compras da Simbiose, você abre a caixinha, eles explicam todo o contexto, até de onde foi tirado a castanha, o cupuaçu e etc. Então eu passei a comprar produtos assim. Eu não compro nada da Amazônia que não seja produzido localmente. Porque eu sei que quando você compra produtos locais, produzidos localmente, está gerando tributo, imposto, emprego e renda localmente. Então, assim, eu sou muito Caxias com relação a isso. Essa camisa que eu estou vestindo é de um movimento de uma amiga.
para justamente empoderar mulheres do norte, porque a gente tem problemas de autoestima na nossa região. Não sei como é aqui, mas lá a gente tem. Né? Então, assim, eu sou uma grande exorcista. Pessoas que têm problema de autoestima, porque são de onde são, pode botar em contato comigo que eu faço um processo ali rapidamente para mudar essa perspectiva. Eu costumo até ver que tem uma tal de síndrome do cachorro vira-lata no Brasil. Gente, para, isso é mentira. Para pensar numa coisa. Olha a autoestima de um cachorrinho vira-lata. Gente, o vira-lata ele é o melhor de todos. Ele é simpático, ele é inteligente, ele é bem de saúde, ele é maravilhoso. Então, assim, se nós somos vira-latas por sermos brasileiros, ou nortistas ou nordestinos, porque nós estamos no lugar do centro do Brasil, amados, a minha autoestima com relação a isso, ela é muito alta. E digo mais, eu sou filha da maior floresta do mundo, e isso me empodera. Né? Então, assim, falo um pouco como do Nordeste, por ter minha mãe daqui. Eu acho linda, na verdade, a cultura de um todo como do Nordeste, sabe? E é uma coisa que eu olho lá para a gente no Norte e falo, cara, a gente tem que aprender com eles. Como é que tem essa identidade que vai para além dos estados, apesar de cada estado ter também a sua peculiaridade, né, a sua diferença. Então, são coisas que a gente precisa parar para observar. Esse outro produto, mais uma vez, de cosmético, também é feito com produtos locais, com alta tecnologia, feito por pessoas da região, e eu passei a comprar produtos de lá. Né? Então, estou só trazendo aqui alguns exemplos. Gente, esse daqui, ele é o maior exemplo para mim sobre essa questão que eu estou mencionando, da questão do valor, né, de se dar valor. Essa empresa é no interior do Amazonas, a 30 horas de barco, e ela exporta para o mundo inteiro. Uma garrafa dessa empresa custa 80 euros, 500 reais, uma garrafa d'água. Aí tu te perguntas, por que uma garrafa d'água custa tão caro? Por que as pessoas pagariam por isso? Essa garrafa é a respiração da floresta. Ela não vem do solo. É um processo de extração do ar atmosférico. Aí quando compra uma garrafa, você está bebendo a respiração da floresta amazônica. Veja, você não está bebendo uma água, você está experimentando a respiração da floresta em forma líquida. Olha como muda a percepção. E é sobre isso. Então, quando a gente pensa num produto de um território, ele tem que vir com esse valor agregado, com essa história para contar. Quem é que está por trás, quem foi que fez, qual é o processo. Porque isso agrega valor. É o mesmo processo de um iPhone. Não é uma água, gente. É a respiração da floresta. Tá? Então, eu trouxe esses exemplos para mostrar o quão importante é essa questão da valorização. Bom, a gente está aqui com o Sebrae, né? Então eu queria falar de um programa do Sebrae lá na nossa região que eu gosto muito, que é o Inova Amazônia. Está rodando agora, é para fomento de startups, está rodando em todos os estados. Ele tem uma diferença com relação aos outros programas que eu gosto muito. A um dado momento o Sebrae só aceita empresas que estejam localizadas no território amazônico. E isso faz diferença. Mais uma vez, está gerando imposto, receita e renda localmente. Então, eu queria trazer isso daqui como exemplo, né, de como esses programas eles são muito importantes. Mas também queria trazer um outro, que é o Amazônia Vox. Isso aqui é de uma pessoa lá de Belém, que ele fez o seguinte. Tem muita gente fazendo projeto na Amazônia que sequer contrata gente da região para fazer projeto. Aí ele teve uma ideia. Ele montou uma plataforma para conectar profissionais onde você possa acessar de várias áreas, entendeu? E ir lá e procurar quem tu achas. Então, ele facilitou justamente duas coisas. Uma, para que teu projeto de fora ele seja bem implementado, porque, afinal de contas, você precisa de quem entenda do território. E está gerando mais emprego e renda também, graças a essa plataforma. Então, são duas soluções que eu gosto muito como exemplos de inovação de território, sabe? Que podem, na verdade, servir de inspiração para outros casos. Gente, eu queria também falar disso daqui, porque na Amazônia a gente tem muito caso do que dá errado. Da forma como as pessoas fazem, de como elas chegam, de como elas abordam. Mas eu quero falar de casos de sucesso. Um dia eu posso falar dos casos que deram errado, tá? Se alguém quiser saber, pode me procurar no Instagram, mairacastro.pro, que eu explico para vocês. Mas eu queria falar de sucesso. Porque a gente não faz nada com aquilo que não existe, com aquilo que, na verdade, a gente não pode manipular de alguma forma. O que dá errado, gente, pode ser muito útil, tá? E eu queria falar para vocês uma coisa. Não subestimem quando vocês fracassarem em alguma coisa. Porque várias pessoas deram a volta por cima por causa de um fracasso. Alguém aqui assistiu aquela série na Netflix chamada... Gente, me ajudem, eu tenho certeza que alguém aqui já viu.
A série onde tem aqui os ladrões que roubam banco, como é que chama? A Casa de Papel. Gente, a Casa de Papel é um grande fracasso. Vocês sabiam disso? Não, então, a Casa de Papel, a primeira temporada da Casa de Papel, ela não deu certo. Ela não era da Netflix ainda. E aí, quando foi para fazer a segunda, ficou pior ainda. Eles engavetaram a série. E disseram que não iam mais fazer. Já tinham dispensado os atores, já tinham fechado a barraca. Aí veio a Netflix e comprou aquele fracasso. E aí o resultado vocês já sabem, né? Então, assim, não subestimem o fracasso. Epa! Gente, isso aqui é um instituto lá de São Paulo. E tem vários institutos do resto do Brasil que querem chegar na Amazônia, salvar a Amazônia, fazer e acontecer. Esse instituto, o que eles fizeram? Antes de pensar em fazer alguma coisa na região, eles primeiro chegaram lá no território do Amazonas, conversaram com pessoas, chamaram alguém local para apresentar eles para o ecossistema. Um ano depois, o IPT montou um escritório em Manaus com uma pessoa local. Hoje, o IPT faz parte do grupo que lidera o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Então, assim, é um caso de sucesso, eles souberam fazer, porque você não entra em qualquer território se não souber chegar. E eles são um caso de sucesso para mim. A UILINCA é uma organização que lida com inovação e ciência também, e eles fizeram basicamente o mesmo processo, só que, ao invés de se instalar na região, eles foram fazendo pequenas parcerias, inclusive com a minha empresa. Então, isso tudo, gente, são técnicas, né, que deram certo, que podem ser utilizadas em outros locais. Se você não vai se instalar, porque custa, né, custa caro, vai fazendo parcerias pequenas, mas que podem causar um grande impacto. E acho que foi essa a grande lição da UILINCA. Essa organização é de fora do país, veio lá de fora. Eles estão na nossa região, lá no norte, desde 2016. E agora implementaram um projeto. Veja quanto tempo demorou, né? Eles vêm de fora. O que eles fizeram? Eles apresentaram um programa para startups, mas foi feito com parcerias locais. E já trouxeram financiamento. Porque, a um dado momento, precisa saber quem vai pagar as contas, né? Então, assim, quando você chega no território que você já tem o orçamento, já tem dinheiro, fica mais fácil? Fica. Mas, ainda assim, se você não tiver parcerias, não vai rolar. Então, essa questão de parcerias locais, ela é fundamental. Mulheres Inovadoras é um programa nacional da FINEP, que é uma empresa pública. E o que eles fizeram? É uma competição para mulheres de startups, beleza, mas é recorte regional. Então, quem compete no norte é no norte, quem compete no sudeste é no sudeste, e assim sucessivamente. Funciona bem, que é uma beleza, porque se você for competir a nível nacional, talvez não vingue, mas isso deu super certo, gente. Então, são essas as experiências que eu queria trazer para vocês, do que tem dado certo no meu território, porque em algum momento pode dar certo para vocês também, na vida de vocês. Mas antes que eu continue, gente, eu queria falar uma coisa. Esse evento de hoje que vocês estão aqui pode mudar a vida de vocês, porque é uma pessoa, uma frase, uma lição que pode, na verdade, perdurar e inspirar aquilo que vocês querem fazer da vida. E eu falo isso porque um dia isso aconteceu comigo. Teve uma professora, aliás, uma chefe minha, em 2011, tem mais de 10 anos, que ela mudou a minha vida com uma frase. Ela disse que se não existe aquilo que eu quero, eu posso ir lá e criar, porque um dia alguém foi lá e fez. Então, uma frase mudou a minha vida. Eu fico imaginando o que pode acontecer com vocês que estão aqui ouvindo tantas palestras e coisas, né, que podem ser úteis. Então, queria só trazer essa provocação para vocês. Conexões e parcerias, gente, com o território. É importante conversar com a gente. Fazer uma coisa num lugar é uma perspectiva. Fazer para aquele lugar é outra. Fazer com as pessoas é o que a gente quer. Né? E eu imagino que isso seja, na verdade, universal. Isso aqui é dica de ouro. Se vocês querem sair daqui para fazer um curso, sei lá, uma graduação em Portugal, tenta, na verdade, encontrar uma pessoa local, ou que esteja lá, para te ajudar no caminho das pedras. Porque isso pode te ajudar. Ao invés de você ir procurar sozinho no site e por aí vai. Então, procurar interlocutores locais para fazer o que tu queres, pode te ajudar e muito. Gente, revisar nossa mentalidade. Isso aqui é importante. Eu vejo gente chegando lá no meu território com uma mentalidade que é ruim. Pensando que a gente é necessitado, ou achando que são melhores, ou querendo nos ensinar sobre aquilo que nos é nosso.
Então, assim, é importante a gente pensar um pouco, sabe, revisar nossa mentalidade quando a gente chega no lugar, se permitir a curiosidade, se permitir ao inesperado, ao desconhecido, porque isso te abre espaço para coisas muito inéditas, sabe? Então, eu acho que isso é muito fundamental quando a gente vai fazer conexões e parcerias com qualquer lugar. Né? Então, assim, eu estou acostumada a fazer parceria internacional. Se eu não levar em conta essa questão, eu talvez não consiga fazer nenhuma conexão ou parceria com esses locais. Gente, isso daqui eu já dei nó em pingo d'água, que é identificar interesses e demandas. Uma vez eu fiz um projeto lá na região para o governo suíço e não tinha lei que permitisse ou não fazer o que a gente queria, mas nós conseguimos autorização e não tinha lei. A pergunta é, como foi que a gente conseguiu fazer isso? Então, teve um parceiro local que pediu autorização em nosso nome para o Ministério da Defesa, ou seja, não é qualquer coisa. Por que eles fariam isso? Porque o projeto já não era nosso, da Suíça, era nosso local. Eles se sentiram incluídos. Por isso que é importante identificar essas demandas e interesses. Então isso serve para qualquer contexto, inclusive para o coleguinha, se você precisa da matéria dele, por exemplo, pô, o cara não quer te dar, mas para lá, o que tu pode dar para ele de repente que possa ser de interesse? Né? Então assim, não é tão distante da nossa realidade. Aprender a linguagem local do território. Caramba, se eu chego no lugar e eu não consigo entender como aquilo funciona, eu não consigo sair do lugar. Então é importante a gente entender essa questão da linguagem, facilita a vida. Um dia vocês estão aqui, mas vocês vão sair. Então isso aqui são dicas de ouro, gente. E são coisas que eu fui passando e aprendendo ao longo da minha trajetória. Né? Então aprender isso daqui pode ajudar, que é uma beleza. Falei da Anitta uma vez, né? Mas vou falar de novo dela. A Anitta, ela muda o sotaque quando ela está falando em inglês, para poder conectar com a pessoa. Então, quando ela fala lá com os americanos, ela fala com o sotaque meio puxado americano. Se ela for falar com os caras da Reino Unido, ela vai mudar o sotaque dela, porque é uma questão de linguagem que para ela faz sentido. E no final das contas, faz um pouco sim. Só um minutinho. Vocês já me ouviram falar de cultura, né? Cultura é a nossa base, é o nosso alimento. Por incrível que pareça, eu queria trazer 3 aspectos da cultura amazônica que para nós é muito importante. O primeiro deles é confiança, gente. Vocês podem ter dinheiro, podem ter boas intenções, o que for. Se não construir confiança, não vai passar. Porque a primeira moeda de troca no nosso território é confiança. Como é que funciona aqui para vocês, gente? Eu queria até entender depois como é que vocês veem essa questão. Porque para a gente, dinheiro é bom, mas se não tiver confiança, a gente não abre. Relacionamento. A gente vai dar prioridade para aqueles que temos mais relacionamento. Entendeu? Então, assim, talvez isso seja universal, mas para a gente no norte faz sentido. Né? Então, estabelecer confiança, investir em confiança é importante. No relacionamento, mais ainda. Da feita que você entra na nossa rede, no nosso ecossistema, a gente vai te abrir portas. E a confiança que me é depositada vai passar para a pessoa que eu estou apresentando. É assim que funciona na Amazônia. Né? Então, isso daqui para mim é uma dica muito especial, que eu acho que pode funcionar para outras ocasiões também. Valorização, né, gente, do que é nosso. Eu não sei como funciona aqui, sabe, mas eu falei que a gente tem algumas questões de autoestima lá para cima. E, por outro lado, temos muito uma questão de gostar daquilo que é nosso. E assim, né, na minha perspectiva, vindo lá de cima, como eu falei, o povo do resto do Brasil confunde norte com nordeste porque a gente nem existe. Né? Então, assim, o preconceito é tão grande às vezes que a gente nem sequer está no radar. Mas nós gostamos muito daquilo que é nosso e estamos cada vez mais colocando isso para fora, né? A gente teve agora uma crescente muito rápida nas últimas semanas com a música Voando para o Pará da Joelma e depois veio a Gabi Amarantes que ganhou um prêmio. Então, assim, isso mostra, na verdade, o quanto que as pessoas de lá, elas são muito amarradas, enraizadas nos seus valores, né? Então, é muito importante para vocês que estão começando na vida a valorizar as suas raízes. Gente, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, prepare-se para quem tiver perguntas, vamos fazer. E eu queria deixar essa frase como mensagem para vocês. Não está aparecendo, mas é uma frase que meu pai me dizia desde que eu era criança e influenciou em toda a minha trajetória. Canta a tua aldeia, o teu território, que tu serás universal. Quanto mais a gente valorizar nossas raízes, mais a gente consegue comunicar com o resto do mundo inteiro. E eu falo isso de experiência, gente. Então, esse aqui é o recado que eu queria deixar para vocês aqui. Tenham orgulho das raízes de vocês, qualquer que sejam, que vocês vão conseguir comunicar com o resto do mundo inteiro.
E esse aqui são os meus canais, vocês podem me mandar mensagem. Opa, não está aparecendo. Mas para quem quiser, enfim, entrar em contato no Instagram, estou lá como mairacastro.pro. É só me procurar que eu vou dar um alô. Tá? Então eu queria agradecer, na verdade, pela escuta de vocês. Tem muito mais coisas vindo. E eu queria, na verdade, ouvir se vocês têm perguntas, comentários para a gente fazer uma troca, né? Eu trouxe uma coisa que é minha, vindo da Amazônia, mas eu também queria, obviamente, saber de vocês. Tá? E eu vou passar agora para a Mona, que está entrando, para fazer essa moderação. E muito obrigada, viu? Oi. Uma salva de palmas para a nossa palestrante. Agora a gente quer ouvir e compartilhar com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar um case? A gente acabou de ouvir agora sobre essa conexão norte-nordeste. E há tanto da nossa cultura, né, que está intrínseca uma na outra, assim, está relacionadas, interrelacionadas. Então é muito legal conhecer as nossas fortalezas e como a gente consegue posicionar nossas regiões no país. Alguém tem alguma pergunta? Um de cada vez. Geralmente temas as pessoas ficam com vergonha. Tem vergonha, né? Mas tudo bem, se não quiserem fazer agora, você vai estar disponível aqui um pouquinho ainda, antes de ir embora? Maravilha. Então vocês podem conversar com a Maíra aqui no cantinho e continuar esse bate-papo. Muito obrigada. Boa. Bora lá, temos alguns recadinhos antes de chamar a nossa próxima atividade. E é sempre importante lembrar que essa ação, né, que a gente fala isso aqui no palco, todas as sessões da Campus tem o palco Fábricas de Empreendedores. A Campus, ela roda o Brasil, ela está presente em diversas capitais, mas também no interior. E toda essa ação, ela conta com diversos parceiros que faz isso acontecer, que permite. E um desses parceiros é o Sebrae, que está junto com a Campus em todas as edições pelo Brasil. A gente está falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia e educação como pilares da Campus Day Canindé. E a gente veio juntos aqui reescrever o código-fonte de Sergipe, fortalecer nossa base para que o ecossistema consiga florescer ainda mais com tecnologias e empresas prósperas aqui surgindo nos próximos anos. Isso porque vocês são a próxima geração de empreendedores aqui da nossa região. Vocês são a próxima geração de profissionais de tecnologia. Então, tudo começa com aquela sementinha que a gente planta aqui no início, para lá na frente a gente começar a ver os resultados. E o Sebrae é parceiro em todas essas edições, com muitas ações relacionadas a negócios, como maratonas, mentorias. O Sebrae sempre leva espaços de exposição de startups, promove hackathons. Tem também um desafio Liga Jovem, que vocês podem se inscrever para jovens de ensino médio e do ensino fundamental, onde tem prêmios, inclusive, de viagens internacionais para os projetos desenvolvidos para os jovens ainda na escola. E também bastante palestra nesse conteúdo, trazendo pessoas que já fizeram acontecer para compartilhar casos reais de sucesso. E em 2024, o Tonico está aqui, não me deixa mentir, né, Tonico? Já temos algumas edições confirmadas da Campus Party. Vamos ter em Brasília, em São Paulo, Goiás, Recife, Amazonas. Então, quem tem experiência completa de conhecer uma Campus Party, pode ir para alguma dessas edições. Eu já fui em todas, sou fã de Campus Party, já tive umas 15 edições rodando esse Brasil. E estou doida para ver uma edição aqui dessa em Sergipe também, movimentando todo o estado, né, Marquinhos? Marquinhos, pessoal do Sebrae Sergipe, da Prefeitura, todo mundo está articulando aqui para fazer acontecer, mas que tudo isso, né, Marcão, depende também de vocês. Se vocês que estão aqui fazendo esse movimento se engajam com a comunidade, chama o pessoal do Sebrae, chama o pessoal da Prefeitura, as coisas acontecem. E não só Campus Party, mas todas as ações que promovem empreendedorismo, inovação e mais oportunidades aqui para a região de vocês. É esse movimento do coletivo que faz a nossa região se fortalecer. Eu mesmo sou do Rio Grande do Norte e fiz um trabalho local com o Jerimum Valley, que é a comunidade voluntária de empreendedorismo do meu estado, porque eu já vi a necessidade da gente conectar os nossos empreendedores do Rio Grande do Norte para fortalecer o nosso estado. E quando a gente se posiciona como um estado, as oportunidades aparecem ainda mais.
Quando a gente une nosso estado com os outros estados da região, a gente também se fortalece. E quando faz o intercâmbio com outras regiões do Brasil, que tem essa sinergia com o nosso propósito, aí a gente faz um impacto nacional. Foi um pouco desse tema que a Mairá trouxe para a gente hoje, para a gente começar a pensar essas possibilidades de conexão, de desenvolvimento aí dos negócios. Bom, mas agora a gente vai começar a se preparar para o próximo conteúdo. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nenhum recado. Oi? Aqui voltou. Estavam chateados com minha voz, já cansaram. Oi. Esse aqui, tá aqui, boa. O pessoal da produção da mesa falou, Mona, cala a boca, não aguento mais te ouvir. Aí cortaram o microfone. Eu sei que eu peguei uma briga no início ali com o pessoal, que eu falei, prepara meu PowerPoint. Aí estão descontando em mim agora. Tenho certeza que é isso que está acontecendo. Bom, mas bora lá.